Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre espetáculos religiosos. Converso hoje com Paulo Grassi, ator da Paixão de Cristo, bem como com o filósofo Walter Aragão. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Fiquem bem à vontade. Vamos tratar hoje de um tema muito interessante que se trata de espetáculos religiosos. Como estamos chegando próximo à Páscoa, é comum aqui na região ocorrer encenações da Via Sacra, Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. E há um espetáculo famoso aqui na região que ocorre há vários anos. Nós vamos sobre este espetáculo que se realiza na comunidade de Forqueta, que é um distrito do município de Arroio do Meio, distante em torno de 11 quilômetros do centro da cidade. E para falar deste espetáculo que ocorre nessa comunidade, contamos com a presença com um dos organizadores, que é o Paulo Grassi. Além de ator, é um agricultor. E aí, Paulo, por quantos anos vocês realizam, ou há quanto tempo vocês realizam esse espetáculo? Bom, boa noite, os colegas aqui, os telespectadores, né? Nós realizamos esse espetáculo há 17 anos já. Estamos indo para a 17ª edição, né? Uma sequência aí. Num período anterior a esse também, a comunidade já tinha encenado, né, a Paixão de Cristo. Depois teve um intervalo e agora novamente uma sequência de 17 anos aí que a gente está organizando e apresentando esse espetáculo aí para um público do município e hoje já um espetáculo regional. Você falou que 17 anos a partir do segundo momento. Então houve um momento anterior que também se fazia essa encenação. Ela tem uma história já bem longa, né? E uma enraizada dentro da comunidade, né? Não sei se você conhece quem foi um padre que teve essa ideia no passado, como uma forma de a gente prestar uma homenagem, se é que você tem conhecimento? Eu não morava na localidade, né, naquele período, né, mas foi a partir do grupo de jovens lá, com pessoas ligadas à igreja, né, que se motivaram acho que quem teve influência foi o padre Rogério Conrad, né, que é natural lá da comunidade, né, e a partir daí, então, teve essa motivação dentro da comunidade para a realização, né, desta encenação. Vocês realizam essa encenação, esse espetáculo, dentro ou fora da igreja? Nós realizamos ele sempre fora da igreja, né? Até porque dentro da igreja não tem espaço, né? Ele começou pequeno, num campinho lá de mini futebol, depois foi para o Campo Maior de Forquetense, né? E depois, por uma questão de infraestrutura, há 3 anos atrás, a gente decidiu então construir um cenário exclusivamente para a realização do espetáculo, já que a comunidade tinha uma área de telas disponível, né, com relevo adequado para isso. E a partir daí a gente começou a trabalhar nesse novo cenário, né? Então esse ano é o 3º ano que nós vamos encenar nesse novo cenário e reduz muito a nossa mão de obra de montagem de palco, né, e de infraestrutura, e nós conseguimos a cada ano melhorar o cenário, dar um visual melhor, né, colocar mais equipamentos e fazer ele cada ano mais bonito, né, para poder receber o nosso público. Eu imagino que a Via Sacra necessita não só um palco, mas em vários? Como? São vários palcos, né, vários momentos, né, que acontecem, né, durante a encenação, e a gente tem isso ao natural hoje, né, com relevo, parecido com o morro lá, né? Então... E o cenário, Paulo, eu não conheço, mas só agora uma curiosidade, pessoal. O cenário está localizado no alto ou o público fica no alto Não, o cenário está no alto, o público fica mais na parte mais baixa, né? Nós chamamos ele de cenário da lagoa, né? Porque fica próximo, encostado ele tem uma lagoa natural, onde é que uma vez provavelmente passou o rio Forqueta, né? Então o público fica embaixo e o cenário é mais na subida do
do humor. Né? E quantas pessoas vocês têm no total de atores, colaboradores para a organização de espetáculos? De ano a ano varia, mas entre 90 e 110 pessoas, né? São lá uns 80 atores, daí nós temos mais umas 15 pessoas na retaguarda que ajudam na infraestrutura, né? Mas fica em torno disso, né? 90, 100, 110, depende do ano, né? Conforme está a mobilização dentro da comunidade, mas é nesta faixa, né? Entre, assim, nas mais variáveis profissões, né? Eu como agricultor, professores, pedreiro, autônomos, idosos, né, crianças. Então, nós temos pessoas de todas as idades aí participando e ajudando nesse espetáculo. Né? Eu costumo dizer que não é um espetáculo, né, como a palavra em si, o seu significado, né, mas é uma demonstração de fé. Né? Eu sempre que a gente, enquanto comunidade de fé, procura dar a nossa contribuição para que este momento, o momento mais importante, né, do cristão, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a gente possa levar para as pessoas, né, que muitas vezes têm talvez a única oportunidade no ano, né, de presenciar, de se ligar com Deus, de ir a um ato religioso. Né? Acho que muito antes que um espetáculo, ele é um ato religioso, né, que a gente procura proporcionar à comunidade e às pessoas do município e da região hoje. E os ensaios? Os ensaios, eles iniciam normalmente lá no final de janeiro, né, em torno de 2 meses de ensaio, sempre aos domingos à noite. 2 meses aos domingos? Aos domingos à noite. E, obviamente, que esse espetáculo, ele é aberto a todos os públicos, independente do credo ou fé religiosa. E as pessoas pagam para vê-lo? Não, a gente não cobra, né, de ninguém. O que a gente pede é uma contribuição espontânea, né, para ajudar nos custos, né, da nossa encenação, que precisamos contratar som, luz, né, a divulgação, a infraestrutura, gerador para a questão de energia, que nós precisamos aumentar a capacidade de carga lá do local. Né. Então, nós temos um custo aí. A gente tem uma participação do poder público, né, da Prefeitura Municipal, que nos ajuda com em torno de 1/3 do valor, né, e mais as contribuições espontâneas do público que vem nos assistir. E nós temos parcerias com empresas, né, a gente vende anúncios, faz outras parcerias em troca de materiais, né, para que a gente possa realizar, né, o nosso espetáculo. Nosso orçamento esse ano está em torno de 16.500, né? E a gente vai buscando, assim, num trabalho comunitário, né, e de cooperação e participação da comunidade, aí poder cobrir esses custos. Né? E é específico da comunidade católica ou vocês... Porque, pelo que eu conheço do Distrito Forqueta, tem inclusive uma bela igreja luterana de pedra, muito linda, um cartão postal do município. Vocês têm alguma integração além... Ou é promovido pelos católicos, imagino, é isso? Hoje ele não é uma promoção exclusiva da comunidade católica, né? Ela tem uma integração com a comunidade evangélica, nós temos pessoas da comunidade evangélica que participam, né, junto conosco, e a gente procura, ainda mais esse ano, né, nós estamos procurando abrir mais a encenação para a participação, né, de outras comunidades, de outras pessoas do município. Nós temos hoje pessoas de Lajeado participando, de Travesseiro, né, ali do centro da cidade, Aroí do Meio, né? Então a gente está procurando abrir ele e as pessoas que têm interesse em nos ajudar, as portas estão abertas, né, para a participação. Quantos espetáculos por ano vocês apresentam? É um espetáculo, na Sexta-feira Santa. Se chover, não tem mais outra apresentação. A gente já discutiu isso várias vezes, né, com a coordenação, mas dentro do espírito que nos anima, né, a fazer esta encenação, nós achamos que a Sexta-feira Santa é o que dá, né, o tom, a questão da fé, da mística, né? Nós trabalhamos muito com a mística, então acho que
a mística da nossa encenação é a Sexta-feira Santa. A sexta. É. Mas a ressurreição não ocorreu no domingo? Ocorreu no domingo. Mas a paixão e morte foi na Sexta-feira Santa. Na sexta. E para as pessoas, né, um momento forte, né, e de reflexão é a Sexta-feira Santa. E no espetáculo, há a ressurreição? A ressurreição, né? A gente, primeiro, nós relutamos um pouco, né, em apresentar a ressurreição, mas depois o tempo foi nos mostrando que era importante também, né, e até às vezes como uma novidade, né, no espetáculo, fazer também a ressurreição. Hoje a gente faz a ressurreição. No passado não fazia? No passado não fizemos. Nesses 17 anos, há quantos anos faz parte a ressurreição do espetáculo? Sabe por que eu estou fazendo essa questão? Porque eu vi que o fato de fazer um espetáculo só, na sexta-feira, ele tem fizeram isso por manter uma tradição religiosa. Né? E inserir a ressurreição, que seria no domingo, não seria um pouco de contraditório? Vocês discutiram isso no grupo? A gente discutiu, né? Mas, enfim, foi uma decisão. Foi uma decisão que se tomou, né? Assim, nós costumamos avaliar e ouvir as pessoas que vão. E como eu disse, né? Parecia que estava faltando alguma coisa. Né? Tá bem. Por último, rapidinho, qual o teu papel? Eu sou uma das testemunhas da acusação, né? Contra Jesus, né? Seria um sacerdote da época, né? Para que se traga elementos para que o rei lá, o Pilatos, o condene. Tá bem. Senhores, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje. Agora, no segundo bloco, estamos tratando sobre o tema espetáculos religiosos. Contamos com a presença de Paulo Grassi, ator da Paixão de Cristo e agricultor, e do professor Walter Aragão, filósofo, doutor em filosofia. No primeiro bloco, a gente falou sobre uma festa tradicional, já há 17 anos, que ocorre na comunidade de Forqueta, distrito do município de Arroio do Meio. Mas andei dando uma lidinha sobre o tema e professor Walter e Paulo, eu vi que, quando eu fiz a pergunta por que dentro da igreja, imaginei que era fora. Porém, os espetáculos religiosos iniciaram dentro das igrejas. Eu tenho aqui um pequeno texto aqui para ilustrar esse fato. Os espetáculos teatrais na Idade Média eram caracterizados por fortes elementos de caráter religioso. O tema central das apresentações eram as cenas de Natal, da paixão, da ressurreição de Cristo e da vida dos santos. No começo eram realizados no interior das igrejas. Com o passar do tempo, o público teatral aumentou e as encenações exigiram que as representações fossem feitas em locais maiores, passando então a ser utilizado o adro, que é a frente das igrejas, ou um palco era construído para essa finalidade. No período medieval não existiam as casas de espetáculos e muito menos os teatros. E nos dramas litúrgicos, portanto, essas encenações religiosas, os atores eram os clérigos jovens. Nas peças profanas eram os mascarados da cidade, artistas errantes. Veja que interessante, né? Iniciou nas igrejas, depois se fez um espetáculo. No texto aqui que eu não aprofundei na sua totalidade, para não tomar muito tempo, inclusive a burguesia da época montava camarotes especiais para assistir aos espetáculos, né? Que eram encenados por religiosos. Hoje a gente viu, né, Paulo? Você é um agricultor e outras pessoas da comunidade, enfim, de várias profissões fazem parte dele. Mas, professor, esse tipo de espetáculo, a gente viu que era o principal na Idade Média, ainda se mantém. Tem uma razão? Boa noite a todos os colegas. O
os assistentes. O tema é fascinante, né? Porque ele é multifacetado, né? Diria assim que é um fenômeno de interfaces, né? De várias dimensões aí da sociedade e da história do pensamento, que é o tema que eu trabalho mais propriamente aqui na Univates, né? Com o alunado, que é de várias, como é característico aqui da Univates, de vários municípios da região, né? E o que se observa, né? Que nós temos dá para dizer assim, já pegaste um momento da linha de tempo, digamos, desse fenômeno, né? E nós temos esse fenômeno na contemporaneidade, hoje, né? Como a atividade que está sendo desenvolvida ali na comunidade da Forqueta de Arroio do Meio, com o colega Paulo aqui, né? Participando. E se pode apontar, inclusive, recuar mais ainda na linha do tempo, né? Atrás da Idade Média. O teatro, tradicionalmente, no Ocidente, né, o oriental seria talvez uma história diferente, mas no Ocidente ele vai surgir com Dionísio, com o teatro grego, né, na Antiguidade Clássica, né? Sendo que na Europa tu poderias remontar ainda mais atrás ainda, e aí uma coincidência também com a religiosidade, né? As gravuras das cavernas de Lascaux, de Altamira, né? Onde era possível perceber xamãs e sacerdotes com roupas de animais, fazendo procedimentos para que a caça fosse favorável, supostamente, porque não temos nenhum registro escrito, né? Mas se supõe a hipótese a esse respeito, né? Então, é muito arcaica a relação da atividade de encenação, da atividade artística e da artística em geral, né? Toda a estética, vou usar um termo filosófico, né? Todos os aspectos estéticos da religiosidade, né? Nesse sentido, dá para dizer que o teatro é gêmeo da cidadania, da comunidade, da política. Por que se diz também os atores políticos? A cena política, né? Porque tais e quais atores políticos hoje são o destaque no cenário nacional, internacional, né? Então, a política, a cidadania e a reflexão, né? A filosofia em sentido largo, né? A respeito da atividade, né? E a própria arte, né? Nesse caso, né? Então, é uma relação, sem dúvida, arcaica, né? E no caso dos cristãos, da tradição cristã, nós temos todo um pensamento religioso, né? Muito elaborado, né? As religiões já são muitíssimo mais elaboradas, instituídas, do que a antiga mitologia, né? As antigas crenças, né? Já são instituições bem mais complexas, né? E na Idade Média o povo era analfabeto. Então as catedrais eram tapadas de esculturas, baixo relevo, pintura, né? E a igreja, para passar a crença religiosa, para reforçar os conteúdos dogmáticos, né? Os pontos fortes da fé, né? Indubitáveis, né? Por isso é fé, não é algo científico, não é algo econômico. Então, fundamental o que o Paulo colocou, a dimensão do sagrado. Do ponto de vista prático, seria mais interessante talvez fazer o econômico, o turístico, seria mais interessante fazer a encenação em outro momento, em outro dia, garantir o ingresso independente do clima, algo do tipo, né? Mas tem a dimensão do sagrado. Fundamental isso. Quer dizer, a comunidade o móvel, o mote dessa atividade é o sagrado, né? É uma arte sacra, né? E aí não é uma questão de ainda, mas é uma questão de hoje em dia, viva, né? E certamente com todos os elementos contemporâneos, né? Tem que viabilizar os recursos, o pessoal se comunica por celular, né? Alguém vai filmar também, todo mundo vai fazer selfies. Então, tu tem os elementos contemporâneos, né? Mas o essencial parece que está salvaguardado nessa atividade, né? A dimensão do sacro, do sagrado, né? Olha, tem que ser nesse dia, porque esse é o dia
da entrada na morte, que é um tema clássico para a humanidade, né? E o domingo vai ser, aí a discussão deles para incluir isso também, a vitória sobre a morte, né? A mensagem do Novo Testamento, a mensagem do católico, né? Católico em grego quer dizer universal, para todos. Então, uma religião que já não estava ligada à etnia, ao contrário da sua matriz judaica, né? Muito associada a uma etnia, né? Quer dizer, o cristianismo como um racha, um filhote, uma evolução do judaísmo, como o islamismo também vai ser, né? Para outro lado, né? Mas aí a influência grega que o cristianismo teve. São Paulo era cidadão romano e escrevia em grego. O homem mandava e-mails para todo lado, era o secretário-geral do partido, né? Ele fazia cartas aos coríntios, cartas aos efésios, foi o grande organizador, né? Era um cosmopolita, né? Então a influência grega e romana no cristianismo aparece de muitas formas, inclusive na estética, né? E a palavra iglesia também tem origem grega, assembleia. Assembleia de Deus, Igreja Universal. Veja como alguns pentecostais, mais recentemente, vão retomar termos que estavam na origem do católico, universal, né? Então, há elementos que fizeram parte do pensamento, da cultura, da filosofia cristã, né? Por exemplo, os calvinistas, depois da Reforma, né? Até uma coisa interessante, que vários municípios aqui da região têm o dia da Reforma como feriado local, né? Então, a gente tem essa confluência do pensamento cristão aqui na região, né? E mágico, aliás, Arroio do Meio, se eu não me engano, é o único município aqui do Vale do Taquari, se eu não estou enganado, que tem, inclusive, uma comunidade quilombola. Parece que é São Roque. São Roque, né? Acho que é para o outro lado. Mas tem uma comunidade de remanescentes de quilombo. Isso, me permite, é próximo de Palmas, né? Isso é próximo de Palmas. Olha, eu tinha a informação, mas não sabia a localização, né? Então, uma pluralidade cultural aqui da região, né? E fundamental ver que ela está viva, que essa pluralidade está viva, se manifesta, preserva seus valores principais, né? E está em contato com o contemporâneo, né? Está em contato com a modernidade, né? Conseguiram viabilizar, quase que retornando ao anfiteatro grego, né? Um anfiteatro ao céu aberto, que não era dentro de um templo, né? Aquela escadaria aqui da Univates do prédio 9 lembra muito um anfiteatro grego, né? Feito nas encostas, né? Lá em Porto Alegre tem uma instituição que faz excursões à Grécia, assim, e tal, e tem muias fotos desses... Na Turquia tem vários. Isso. Na bacia do Mediterrâneo ali se difundiu essa cultura, né? Onde os romanos dominaram, os romanos deixaram como muito legado. Práticos, pegaram a bagagem grega e exportaram, né? O helenístico, né? Quer dizer, aquela cultura grega customizada ali pelos romanos e reexportada, né? E isso chega no Brasil, né? Pela tradição portuguesa, pela tradição italiana, né? Pela tradição dos católicos alemães, que era muito forte também, né? A Saxônia, o barroco alemão foi muito rico, né? E essa é uma atividade muito própria, assim, da realidade brasileira, né? A igreja barroca, o teatro barroco, né? Caldeirão de la Barca, toda uma estética, e justamente a arte sacra, ela fica num limite, a arte não diz, né? O cientista é obrigado, tem um compromisso a tentar apontar a verdade, né? A arte não, né? A arte sugere. Muitas vezes acaba batendo mais na verdade do que muita ciência, né? Mas a arte sugere, e a fé tem um outro tipo de conhecimento. A fé vai ter o conhecimento revelado, né? Aquele que a divindade apresenta à humanidade, né? Não é o construído pela humanidade nesse sentido, né? Mas tem o elemento da revelação, né? Então, essa vitória sobre a morte, esse conhecimento revelado, né? E em harmonia com a produção estética, com a produção da beleza, né? Professor, nós vamos voltar ao tema. Nós chegamos ao final de mais um bloco, vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida.
Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando espetáculos religiosos. Contamos com a presença de Paulo Grassi, ator da Paixão de Cristo, agricultor, e do professor, filósofo Walter Aragão, professor aqui nesta instituição. Nós vimos no primeiro bloco que no distrito de Forqueta, pertencente ao município de Arroio do Meio, em torno de 11 quilômetros ali da RS, se realiza anualmente, há 17 anos, um espetáculo que é a encenação da Via Sacra. Paulo, qual é o público médio ou que vocês podem receber lá num local especialmente preparado para essa encenação? Bom, nós temos sempre a presença em torno de 3.000, 3.500 pessoas, né? Nós temos espaço para até próximo a 5.000 pessoas, né? Um espaço amplo aí. E a gente espera sempre que o público aumente, né? Mas a nossa preocupação não é só essa, né? É oferecer, né, para as pessoas um bom espetáculo, que eles possam se sentir bem, né? Com todas as condições, né? de acesso, de segurança, de higiene, né? E cada ano está melhor, né? A gente tem vê aumenta, o pessoal tem uma infraestrutura, né? A gente tem boas condições, né, para o nosso público. E como é a reação do público? Olha, a gente vê as pessoas emocionadas, chorando, né? Saírem, assim, chegarem com uma expectativa, saírem com essa expectativa satisfeita, né? Assim, muitas pessoas dizem que é muito mais do que esperavam, né? Então a gente vê que aquilo que a gente está fazendo é reconhecido e toca as pessoas, né? E para nós isso é muito importante. No teu caso, você sempre teve um certo desejo de ser ator? Ou não? O que te levou a participar do espetáculo? Olha, a gente sempre quer fazer alguma coisa diferente, né? E me convidaram, então, lá 17 anos atrás para fazer esse papel. Então eu ensaiei bastante, né? E depois de 17 anos a gente acaba tendo uma prática, uma desinibição, né, para fazer esse papel assim, né? Que é um papel de acusação de Jesus, né? De colocar ele como alguém que está cometendo crime, né, diante da religião, né, da época, né, o judaísmo, e diante do Estado romano, né, que é presente, é dominador, né, daquela região da Palestina. Então a gente procura fazer esse papel, né, de incriminar Jesus, de achar motivos para que ele possa ser condenado à cruz. Você se emociona em fazer o espetáculo? A gente se emociona, sim. Embora fazendo um papel, né, assim, mal, né, mas a gente coloca a emoção, se emociona junto com o público, né, e é muito gratificante. Você faz o papel do mal. Alguém pediu para tirar uma foto depois do espetáculo contigo? Até agora não. As pessoas tiram muito foto, né? Fotos, né? Mas ninguém veio se abraçar lá para tirar uma foto. Mas com Jesus? Com Jesus, sim. Os promotores estão em alta. Bem lembrado, professor Walter. Bem lembrado. Mas eu quero aqui fazer um pequeno destaque também das leituras que a gente faz para preparar aqui o programa, que a ressurreição de Jesus é o nome dado à fé cristã de que Jesus Cristo retornou à vida no domingo seguinte à sexta-feira na qual ele foi crucificado. É uma doutrina central da fé e da teologia cristã. E é interessante aqui que no Novo Testamento, depois dos romanos terem crucificado Jesus, ele é ungido e sepultado num túmulo novo por José de Arimateia, ressuscitou dos mortos e apareceu para muitas pessoas durante um período de 40 dias. Quando então ascendeu ao céu para se sentar à direita do Pai. Os cristãos celebram a ressurreição no domingo de Páscoa, o terceiro dia depois da Sexta-feira Santa, o dia da crucificação.
A data da Páscoa correspondeu, a grosso modo, com a Páscoa judaica, o dia de observância dos judeus associado com o Êxodo, que é calculado como sendo a noite da primeira lua cheia depois do equinócio. Nós tínhamos visto antes, e foi objeto até da manifestação do professor Walter, de que a comunidade Forqueta tem uma característica especial de apenas fazer um espetáculo e na sexta-feira, o que pressupõe uma fé muito forte, né, no sacramento religioso que representa essa encenação. Mas eu quero, professor Walter, hoje até eu me dei conta disso, que das religiões, o único fundador que não morreu tradicionalmente como todos nós e está enterrado é Jesus. Moisés está, Maomé está enterrado, não é isso? E Jesus, não existe um túmulo onde ele está, não existe um corpo, ele ressuscitou, ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai. E aí, talvez não seja uma das razões, professor, de que esses espetáculos religiosos, da encenação da Via Sacra, da paixão, morte, ressurreição de Cristo, tem muito a ver com esse fato? Ah, sem dúvida, excelente a pergunta, porque há um elemento de fascínio, né? De algo sobre-humano, na história do pensamento se vê que Sócrates já dizia, né, o pai da filosofia é o espanto. Né? Quer dizer, a gente começa a refletir a partir das coisas espantosas, né? E não das banais. Né? Então, uma das características justamente do procedimento sagrado que o colega estava colocando, da comunidade, da prática religiosa, é destacar do banal. Então, às vezes um material, um fato que em si mesmo seria banal, né, pela atitude da devoção, pelo movimento da sacralidade, ele sai do banal e se torna justamente espantoso, fantástico, sagrado. Né? Quando isso não ocorre muitas vezes por revelação. Aqui mesmo na região, no município de Taquari, houve uma aparição que tem atribuída a Maria, né, a Santa Maria, e virou um local de devoção. Né? Então, alunos aqui da Univates, que são do município, fazem trabalhos a respeito, muitos outros fazem trabalhos a respeito. Né? Então, o elemento a chamada epifania, né, a manifestação do sagrado. Né? Então, veja só, isso acontece ao longo da história, esse ponto que selecionaste, né? Como eu havia dito anteriormente, o discípulo Paulo, né, era um cidadão romano, ele tinha cidadania romana. Né? E a morte para o cidadão romano era a decapitação, que era considerada a morte rápida, a morte digna, né? Sem sofrimento. Né? A morte popular para os criminosos comuns era a crucificação. Era do povão. Tanto que Jesus tinha um, cada lado. Exatamente. E aí, o que ocorre, então? Justamente o que o cristianismo consegue fazer, que outros movimentos sociais farão mais adiante, ao longo da história, né? É pegar aquele elemento que era banal, que era popular, e transformar a cruz, que era a coisa mais humilhante que tinha, né? Mais depreciativa que tinha, e transformar no símbolo da vitória sobre a morte. Por quê? Como ele colocou, o imperialismo dos romanos. Né? O Hegel, o filósofo da modernidade, vai falar isso. O que o Estado, o que o soberano absoluto pode fazer no máximo? Dialética do senhor e do escravo, clássica. Né? No máximo, ele pode matar o súdito. Mais do que isso, ele não pode fazer. De importante, de grave. Né? Ou dar um jeito de humilhar com o corpo. Além de matar, ainda a violação de cadáver, que até é crime no nosso Código Penal. Né? Tem dois crimes, tem o crime e o crime do desrespeito ao cadáver, né? Ao corpo. Né? O cristianismo, numa tacada, consegue mostrar poder acima do poder do império.
Não só o condenado ressuscita, quer dizer, vence a morte. Olha só que mensagem poderosa para a época, né? Ó, o máximo que o império pode fazer é te matar. E com essa crença aqui, tu consegue vencer a morte. Né? Olha o empoderamento, né? Um termo da moda agora, o empoderamento que isso dava para as classes populares. E o cristianismo ele vai surgir no Império Romano como uma religião das camadas populares. Vai levar tempo para ele virar a religião oficial. Né? E o vilipêndio ao corpo. Também isso eles conseguem sobrepujar, colocando o dogma, né, a crença religiosa na ascensão. Né? Então, uma ressignificação, digamos, né, um movimento assim que tornou algo que era banal em fantástico, em poderoso. Né? Vê a Revolução Francesa, se nós vamos pegar um exemplo da modernidade, né? Ela vai pegar o gorrinho do povão, né? O bonezinho seria hoje, né? Popular aí, né? O bonezinho dos funkeiros seria aqui, né? O barrete frígio, né? O barrete vermelho, sem aba, do povão francês, né? Do cidadão comum, né? Vai pegar como um dos símbolos da Revolução Francesa, do homem moderno, do cidadão. Né? Então, se tu pegar muitos brasões de países, acho que até, não sei se no do Rio Grande do Sul não tem, né? Tem lá o barretinho, o bonezinho, o gorrinho vermelho da Revolução Francesa. Né? O comunismo também clássico, né? Agora a maioria dos países já terminou, mas tem a China ainda, tem alguns outros. Né? Quer dizer, o que era a foice e o martelo? Que, aliás, muita gente diz que eles colocaram como substituto da cruz, né? A foice e o martelo cruzados. Né? Quer dizer, uma ideia de substituir o símbolo religioso pelo político, de classe social. Né? Então, tu vai ter a foice e o martelo, que eram coisas banais, colocadas como símbolo do novo poder, do poder dos operários, dos trabalhadores, camponeses e operários. Né? Então, ao longo da história, se vê esses elementos, muitas vezes, tu vê a manifestação do poder da elite, né? Das elites, mas também tu vê, em alguns momentos, o afloramento do poder popular. Né? Então, a cruz, a crucificação principalmente, né? Colocada como um símbolo da nova crença, da nova religião, do Novo Testamento. Pois bem, professor, a importância da religião nos dias atuais para manter a paz social ou não, enfim, nós vamos ver no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida. Entre Linhas está de volta. Nos encaminhamos agora para o quarto e último bloco do programa de hoje. Estamos tratando sobre o tema espetáculos religiosos e contamos com a presença de Paulo Grassi, ator da encenação da Via Sacra e agricultor, e agora no intervalo, conversando aqui informalmente, também professor. E do professor, filósofo, doutor em filosofia aqui na Univates, Dr. Walter Aragão. No final do bloco anterior, deixei no ar uma pergunta para o professor, a importância das religiões, das seitas, nos dias atuais. Colaboram, professor, para manter a paz social? É interessante esse tema, porque, por exemplo, países com índice de renda muito piores que o do Brasil, bem mais pobres, digamos, né? São mais pacíficos, no geral. Apesar de todos terem problema, claro. Grandes populações sempre vai ter algum percentual de problema. Mas lembro o caso da Índia ou de alguns outros que têm a sua criminalidade, têm as suas violências, né? Mas nada que se aproxime assim, da realidade brasileira, né? Então, nesse sentido, o Brasil é moderno e materialista até demais, digamos, né? Menos... digamos que o peso da religião na formação do comportamento, né? Da moral como comportamento prático da comunidade, né? Tem diminuído. Talvez a influência do nosso moderno sistema de comunicação, né? O brasileiro parece que passa 4 anos na escola, passava, agora deve ter subido o índice de escolaridade, mas olha, 4 horas de televisão por dia, né? Então, a formação, a influência das diversas
fontes das diversas mídias, né? Na mentalidade. E também a publicidade brasileira é uma das mais poderosas do mundo, a quarta ou quinta maior mercado publicitário do mundo, né? Então, digamos que o pobre no interior da África, para dar um exemplo, no interior da Índia, né? Ele não é bombardeado por solicitações de consumo como o brasileiro atual, né? Então, a pressão sobre o brasileiro, no sentido da ascensão e da aquisição de bens, é muito maior, digamos, do que em outros países, né? Mas isso tem diferença, isso não é uniforme. Então, por exemplo, nas regiões mais tradicionais, nas regiões onde há resistência das culturas mais tradicionais, né? Mesmo atualizando, elas conseguem enfrentar. Tem o Mike Davis, no livro Planeta Favela, ele coloca como a grande crise que teria começado no pós-guerra, nos anos 60, 70, 80, aqui no Brasil muito forte nos anos 80, né? Como as grandes crises deixam a população desamparada. Então aí nós podemos ver um pouco da explicação, talvez, né? A tendência da economia moderna de não gerar aquela integração social que gerava no imediato pós-guerra, nos anos 50, os anos dourados, né? Aí tu crescia a produção industrial e tu integrava a população, né? O que começou a acontecer com o pós-moderno, com a terceira revolução industrial, né? Tu aumenta a produção sem integrar a população. Então, uma fábrica de automóveis hoje, ela produz mais automóveis que nos anos 70 com 1/3 dos empregados. Essa população vai para onde, então? Ela se agarra em quê? Né? Para organizar a sua vida. Então, novas atividades. Nós passamos a ter, inclusive na agricultura, vai ter um debate, acho que aqui no nosso Centro de Ciências Humanas e Sociais, aqui da Univates, um debate sobre a nova ruralidade, sobre o que é a agricultura contemporânea. O agricultor contemporâneo é um cidadão educado, tem acesso à informação. Boa parte do alunado aqui da Univates vem de municípios onde a maior parte da economia é rural, com exceção de Lajeado, talvez. A única, talvez Encantado, Estrela. Mas todos os outros municípios aqui do Vale devem ter a maior parte da sua economia ainda rural. Mas é um rural que está a 11 quilômetros do centro. É um rural com internet, com energia elétrica, com telefonia celular. Então, nós temos uma nova ruralidade, um cidadão pluriativo. Ele tem a sua atividade econômica fundamental ainda ligada à agricultura, mas ele já tem uma vida cultural intensa, ele tem o seu carro, ele já circula, né? Então, nós temos diferença. De um lado, a população desamparada, em massa, que não é propriamente o caso apesar de ter comunidades pobres aqui no Vale do Taquari, tem a diferença do Alto e do Baixo Taquari, né? Quase o Alto e o Baixo Nilo. Nós temos as diferenças na região aqui, locais, né? Mas, de certa forma, uma população próspera, e aí consegue desenvolver outras atividades, ter uma vida cultural intensa, por exemplo, né? E esses espetáculos, até dizer a cultura do espetáculo, né? Mas eram manifestações anteriores à cultura do espetáculo, pós-moderna, aí, né? De Big Brothers da vida, né? De reality shows, né? Quer dizer, uma cultura do selfie, né? Que as pessoas participam de um evento mais para se fotografar do que para participar propriamente do evento, né? Aqueles casamentos onde o padre fica apavorado porque tem mais gente filmando e fotografando do que propriamente participando da cerimônia, né? Uma certa distorção na prioridade, né? Mas a gente ainda vê nas comunidades que conseguem manter o seu tecido social integrado, inclusive empregando a devoção religiosa como um dos mecanismos para essa integração, né? Porto Alegre, por exemplo, na cidade onde eu moro, minha cidade natural, o centro de Porto Alegre tem 40 mil moradores. Já é maior do que a maioria dos municípios aqui da região. Desses 40 mil, 20 mil moram sozinhos. Metade do centro de Porto Alegre é uma população de solitários, né? Estão integrados, estão olhando a internet, estão no Facebook,
estão dizendo, mas moram sozinhos. Não tem vida comunitária, assim. Então, quando a gente observa uma região que consegue, ao mesmo tempo, ter uma prosperidade e manter a sua vida comunitária, isso é um fato notável, né? E dá para dizer que, por diferentes mecanismos, o pensamento religioso, a visão de mundo religiosa está em alta na contemporaneidade, respondendo a tua questão. Está em alta, talvez pelas novas tecnologias, talvez pela crise, talvez com novos formatos, em formas populares, né? Em formas multifacetadas, como ele colocou. Tem vários mecanismos de viabilização, né? Alguma publicidade, algum apoio das empresas da região, contribuições voluntárias, né? Voluntariado, né? Então, tu tem vários mecanismos que eventualmente explicam, viabilizam um fenômeno, né? Então, sem dúvida, nós temos um ascenso, uma participação da religião na contemporaneidade. Agora, não é a mesma da Idade Média. Com certeza, não é a mesma da Idade Média. É um fenômeno bem contemporâneo, bem com as características dos dias de hoje, né? Para bem e para mal, né? Professor, eu quase vislumbro uma contradição, não no que você disse, mas uma contradição no sentido de que hoje nós temos... No fato do fenômeno? Nós temos a internet, as redes sociais, um acesso à informação absurda pelos... Né? Acessa ali um Google, enfim, da vida do Dr. Google, e você nos disse que a religiosidade está aumentando. Exato, é um dado. O que leva as pessoas, nesse contexto da globalização da informação, a buscar um refúgio na religiosidade? Há uma explicação para esse fenômeno? Talvez muitas hipóteses, né? O nosso pensamento é hipotético, né? Sim. A gente sempre tenta levantar hipóteses, né? Alguma seria justamente que a perturbação causada até por um excesso de informação, digamos, de volume de informações, né? Se acredita que hoje se escreve... Nunca teve tanto cientista vivo trabalhando como hoje. Tem mais cientistas trabalhando hoje do que em toda a história da humanidade junta, no passado, né? Saem aí uns 10 mil artigos científicos de alto nível por dia. Puxa. Então, a universidade ela virou uma espécie de filtro, né? A universidade mal consegue acompanhar essa produção toda, né? Que dirá o indivíduo, né? Então, digamos que o indivíduo hoje está num mar de informação de boa e de má qualidade. Então, ele sente necessidade de filtros, de seletores, de mecanismos de discriminação. Isso é bom, isso é ruim, isso presta, não presta, né? Para defendê-lo, inclusive, da torrente e também pela sociedade de massa, né? Da torrente de contatos, né? Uhum. Então, quando muita gente opta pela morar na pequena comunidade, no município do interior, pela qualidade de vida. Na Europa isso está acontecendo, pessoas altamente qualificadas deliberadamente saindo dos grandes centros urbanos. O que vai ser de São Paulo agora com essa seca, né? Quer dizer, então, em certo ponto, o crescimento urbano passa do limite. Muita gente deve trabalhar em Lajeado, aqui na região, e morar no município vizinho. Porque as distâncias aqui, nós temos um aglomerado urbano. Aqui. O Rio Grande do Sul tem 10 ou 12 aglomerados urbanos. E, com certeza, o do Vale do Taquari é um. Lajeado e Estrela é uma cidade só com um rio no meio, né? Eu digo isso, acho que eu apanho num bar aí, por causa da rivalidade entre Lajeado e Estrela. Mas são quase cidades gêmeas, né? O Vale quase como... O Vale quase. Distâncias de 3 quilômetros, de 5 quilômetros. Então, ainda consegue equilibrar um ruro urbano, né? Uma qualidade de vida de interior com as vantagens de um centro urbano, né? Até em determinado grau, né? E isso permite, ao mesmo tempo, ter um teatro da Univac, novíssimo, e ter também... que não teve, ao que me consta, encenação religiosa. Não saberia te informar. Ao que me consta, não. Então, até pode ter tido, pode ser até uma desinformação minha. Mas isso não é uma crítica, é uma constatação. Quer dizer, tu tem a oferta pós-moderna, o prédio é pós-moderno
nosso centro de eventos ali. Lindíssimo. Lindíssimo. Né? Tu tem a oferta pós-moderna e tu tem também o cultivo moderno, contemporâneo, da tradição. Né? Inclusive da visão de mundo religiosa, que, como sempre, pode ter muitas finalidades, né? Conscientes e inconscientes. Né? A coesão como tudo que a gente faz, né? A coesão da comunidade e, inclusive, suportar as belezas e as agruras desse nosso mundo contemporâneo. Pois bem, senhores, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado por ter vindo. Obviamente que teríamos muito mais para conversar, mas o limite do tempo nos impõe encerrar nesse momento. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Eu vou apenas lembrar que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates Entre Linhas. Muito obrigado pela atenção por hoje e até o próximo programa.